E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. As entidades me alertaram, mas o meu egoísmo me destruiu. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Fulano, tenho 25 anos e o relato que trago aconteceu comigo mesmo. Todas as pessoas mencionadas neste relato tiveram os nomes substituídos para evitar qualquer constrangimento. Visto isso, sinta-se à vontade para mencioná-los. E desde já agradeço pela exposição dos fatos. Tudo começou quando a minha mãe soube da traição do meu pai, de longa data. Como se não bastasse, toda a minha família paterna tinha conhecimento do envolvimento dele com a Isadora. Ela foi a primeira namorada dele, que regressou à sua vida justamente quando os meus pais estavam noivos e de casamento marcado. Compareceu à comemoração de despedida de solteiro feita pelos amigos do meu pai. Filhos da mãe, hein? E até ficou com ele a noite toda. Nem vou dar minha opinião. Dias depois, meus pais se casaram sem que a minha mãe tivesse a menor desconfiança. Até mesmo porque o meu pai nunca falava de nenhuma ex dele. A aventura que tiveram na noite da despedida de solteiro dele teve consequência, uma vez que ela engravidou e deu à luz uma filha. Com isso, ele a tirou da casa da mãe dela, colocando-a numa casa própria e assumindo as suas despesas, sem que a minha mãe nem sonhasse que isso estivesse acontecendo. Oi? O tempo passou e apenas no segundo ano de casamento foi que a minha mãe me teve. No entanto, nasci 2 dias depois do segundo filho do meu pai com a Isadora. Mas, meu Deus do céu, 2 famílias. Assim sendo, Andressa era a filha mais velha dele. 2 anos depois vinha o Emerson. E 2 dias depois dele, eu. O envolvimento do meu pai com a Isadora era algo tão assim que ela comparecia a encontros e comemorações da família, sem nenhum pudor. Enquanto isso, a minha mãe, que morava mais longe, que era a legítima esposa, vivia ocupada com o comércio e raramente comparecia a algo. Ela até que sentia vontade, mas o meu pai sempre colocava como desculpa o comércio e tantas outras coisas. Ah, meu Deus do céu, não virou maledite? Eu virava maledite. Bom, maledite é a outra. Bom, enfim. Como ele trabalhava como representante de vendas na cidade e até no interior, a minha mãe nunca que imaginava que ele frequentava regularmente a casa da Isadora, chegando até a dormir com ela e tudo mais. A tia Lucrécia foi quem contou tudo para minha mãe, mas só o fez porque se desentendeu feio com ele. Tudo porque ele não permitiu que a minha avó fosse avalista no negócio do marido dela, nem que fizesse o empréstimo para compras de mercadoria à sua loja. Diante disso, a minha mãe perdeu a compostura. Quem não, né? Assim que meu pai chegou em casa, ela partiu para cima dele, o chamando de moleque ordinário e deferindo bofetadas, arranhões de unha, chute, mordida e tudo mais. Chegou a rasgar as roupas que ele vestia e a tirar as coisas dele no meio da rua. Pensa numa mulher de 1,55 de altura, agredindo um brutamonte de 1,80. Ah, imagino. E ele todo atlético e musculoso. Ele tentava contê-la e entender o que estava acontecendo, mas ela não queria saber de conversa. Ela não queria saber de conversa. O que revoltada dizia que queria beber seu sangue. Eu estava na escola e só soube disso depois. Os vizinhos que vieram desatracá-los e acabar com a briga. Por sorte, a briga não foi no comércio.
O meu pai simplesmente colocou as coisas dele no carro e foi para casa da minha avó, fumegando de ódio. Uai, por quê? Se encontrasse a tia Lucrécia, ele teria feito uma loucura. Em pouco tempo, a minha avó paterna foi ter com a minha mãe, juntamente com as outras irmãs do meu pai. Mas ela xingou de tudo quanto é nome e disse que não queria saber de ninguém da família dele e que ele nunca mais subiria nos peitos dela, pois ela era mulher, não uma vadia de rua. Em pouco tempo, as irmãs da minha mãe souberam do ocorrido. Como tia Rita era sócia dela, tocou o comércio com a ajuda dos meus primos, o que não prejudicou as vendas ou faturamento do dia. Tia Inês mandou o Hugo, meu primo de 20 anos, me buscar na escola e me levar para casa dela. Pediu que ele me contasse tudo, mas que eu esperasse ela acalmar minha mãe para só então eu voltar para casa. Na época, com 13 anos, eu não sabia nem o que pensar. Eu nunca imaginei que o meu pai fosse capaz de tamanha canalice. Quando a minha tia ligou avisando que a minha mãe já estava mais calma, não perdi tempo e fui para casa. Assim que ela me viu, foi logo me abraçando, me beijando. Aos prantos me informou que agora só tínhamos um ao outro e que o meu pai não valia nada. O meu mundo havia caído. No entanto, tia Inês comentou que, independente da falta de caráter do meu pai, eu não devia tomar as dores da minha mãe, pois eu era filho dos dois e não era justo me envolver na relação deles. Por outro lado, os filhos que ele tinha eram meus irmãos e não tinham culpa da canalice do nosso pai. Exatamente. Os dias que se sucederam foram terríveis. Nunca vi a nossa vida tão exposta na vizinhança. Em sua ira, a minha mãe contava e recontava tudo a todo mundo. Dizia que se visse ele e a vadia dele, era capaz de fazer uma loucura. Minha família materna nos dava assistência. Tia Rita coordenava os negócios no comércio, enquanto a tia Inês ouvia o desabafo da minha mãe e a aconselhava a não deixar que aquilo a destruísse. Continuei comparecendo às aulas normalmente, e todos os meus primos passaram a ser muito compreensivos e atenciosos comigo. Foi quando os horários das aulas acabaram. Eu saía da escola pensativo quando um pai me surpreendeu. É isso? Ele alegou que estava morrendo quando meu pai me surpreendeu. Ele alegou que estava morrendo de saudade de mim e que precisava falar comigo. Ele me levou ao seu automóvel e fomos para um restaurante. Assim que chegamos à mesa, ele perguntou como eu estava e contou que estava muito triste por tudo. Revelou que me amava muito e comentou que a minha mãe estava coberta de razão, mas que não queria perder a sua família e que nada era tão simples como parecia. Lembrou que, embora errado, sempre fez tudo o que podia para nos dar o melhor. E que seu envolvimento com a Isadora foi algo antes da minha mãe. Ele me contou tudo, desde quando conheceu a amante, da partida dela quando os pais descobriram o namoro secreto, as juras de amor e a promessa entre eles. Explicou que chegou a acreditar que a Isadora havia esquecido dele e que só se envolveu com ela para relembrar os velhos tempos, mas que era da minha mãe que ele realmente gostava. Ele me contou que após o nascimento da Andressa, deixou claro que ajudaria a Isadora no que fosse necessário, mas que a minha mãe era a sua esposa e que não a deixaria por nada. Contudo, a Isadora alegou que se conformaria com as migalhas do amor dele e que jamais atrapalharia sua vida com a minha mãe. E foi só por isso que ele concordou com o caso com ela. Contou que depois do nascimento do Emerson, eles romperam
mas a Isadora vivia o esperando e que ele não teve a coragem de abandoná-la com os 2 filhos e um amor abnegado e conformado com sobras. Lembrei-me das recomendações da tia Inês e comentei que eu estava triste pela saída dele, mas que não era justo eu me meter na história dele e da minha mãe. No entanto, só queria que eles não se tornassem inimigos. Ele confessou que adorava minha mãe e que se tudo desse certo, todo aquele pesadelo seria algo provisório. Logo estaria de volta à nossa casa. Alegou que se a minha mãe o perdoasse, a história dele e da Isadora estava definitivamente acabada. Entretanto, continuaria dando assistência aos meus irmãos. Sorrindo, mencionou que eu precisava conhecê-los. Até me mostrou a foto deles. Vi que meus irmãos eram lindos. O Emerson, então, nem se fala. Secretamente me perguntava se ele sofria o mesmo que eu, ou se era totalmente indiferente à dor e culpa que eu carregava em meu ser. Tudo por me sentir diferente e ser atormentado por desejos que me perturbavam desde quando me entendi por gente. Só torcia para que ele não fosse como eu. A conversa com meu pai foi muito proveitosa. Sentia que ele foi sincero em cada palavra e tinha muita esperança em tê-lo de volta em nossa casa. Por outro lado, queria sim a aproximação dos meus irmãos. Sempre me senti muito sozinho e saber que eu tinha 2 irmãos me agradava muito. Quanto a Isadora, eu a detestava. Ao chegar em casa, evitei mencionar o encontro com meu pai. Minha mãe estava indignada e eu não queria colocar mais fogo na fogueira, né? Mais fogo na lenha. Ela não estranhou o meu atraso. Disse a ela que almoçaria depois, pois tive um lanche reforçado na escola. Ao que ela me contou que o meu pai era muito descarado. Agora ficava ligando o tempo todo para ela, mas por ela ele que mofasse sentado. Avisou que estava de olhos bem abertos e que não era a mesma boba de antes. E de uma coisa eu podia ter certeza: o meu pai para ela não era mais nada, e até o que sentia por ele havia se tornado nojo, ressentimento e revolta. Pelo tempo que foi uma tola e vivia se sacrificando enquanto ele vivia sua vida com uma vadia que com certeza debochou muito da cara dela, sorrindo às suas custas. Alegou que daquele dia em diante as coisas iam mudar drasticamente, que ela se amaria mais e se colocaria acima de qualquer coisa. Adiantou que arrumaria outro homem que a merecesse e que o meu pai fizesse bom proveito da vida. Pensei que ela estivesse falando da boca para fora, apenas tomada pelo sentimento de ódio. Mas as semanas que se sucederam mostraram que ela não estava para brincadeira. Continuava evitando qualquer contato com meu pai, ou qualquer pessoa da família dele. Se inscreveu na academia, cortou e pintou os cabelos, o que o meu pai nunca deixava fazer. Mesma coisa do Matheus aqui, né? Quando quer fazer uma coisa no cabelo, ele nunca deixa. Imagina, ele sempre apoia tudo. Enfim, tá certa! O que o meu pai nunca deixava fazer, passou a frequentar salões de beleza e fazer as unhas antes abandonadas, a própria sorte, estavam o tempo todo pintadas. Inventou de fazer limpeza de pele, trocou todas as suas roupas, foi no dentista arrumar alguns dentes e passou a sair com as amigas da academia para festas. Minha mãe não era a mesma, estava repaginada. Tanto que até os vizinhos começaram a reparar nela e ela começou a ter vários admiradores. No entanto, ela alegava não querer a nenhuma mulher o que aconteceu com ela. Daí, não dava corda. Para homens casados, né? Daí ela não dava corda. Até as vizinhas a elogiavam, alegando que ela estava mais linda do que nunca. No que diz respeito à casa, não deixou de cumprir suas obrigações como dona e até voltou a trabalhar no comércio, mas só meio expediente. Alegava que nunca mais seria a mesma tola.
Com o tempo, conheceu um mototaxista de 25 anos. Na época, minha mãe estava com uns 30 anos. E inventou um namoro. Quando soube, o meu pai quase pirou. Para piorar, Hamilton era um cara lindo, de olhos verdes e corpo de um verdadeiro modelo. Era 10 anos mais jovem que o meu pai e exalava vigor. Toda a família bateu contra o novo relacionamento dela, mas ela alegou que da vida e das necessidades quem sabia era ela. Meu pai estava tão transtornado que a xingou de tudo quanto é nome. Alegou que agora ela estava como sempre desejou e que nem esperou o divórcio sair para soltar a perseguida doidada. Uai, o que tá achando ruim agora, né? Bom, mas que ela ainda iria quebrar a cara feio e que ele a ignoraria como uma perdida de rua. Ele detestou ver como ela estava vestida e o que ela fez com seus cabelos. Disse que de uma senhora casada ela havia se tornado uma qualquer. As minhas tias paternas viviam de olho na vida da minha mãe e a minha avó passou a detestá-la, chegando até a aconselhar o meu pai a entrar na justiça e tomar a minha guarda, pois ela não tinha nenhum exemplo para me dar. O que mais irritava o meu pai era que a minha mãe só falava com ele sorrindo e meio que debochando. Agia como se as palavras dele não tivessem nenhum valor. É complicado. Com 6 meses de envolvimento com o Hamilton, minha mãe o levou para morar conosco. Eu fiquei surpreso com a decisão dela, mas não me opus. Meu pai queria saber como ele me tratava e eu contei que ele era um cara legal. Furioso, ele me disse que se aquele sujeitinho ordinário me fizesse alguma coisa, que eu contasse, pois ele acabaria com a raça dele. Isso aí, tá certo também. Hamilton se mostrava um cara muito apaixonado por minha mãe. Não a proibia de nada e ela vivia na garupa da moto dele. Ele a deixava na academia, a levava ao supermercado, resolvia problemas no banco e outros para ela e era um cara sossegado. Adorava assistir animes, seriados e filmes, não era egoísta nem mandão. Fazia qualquer coisa para mim e repetia que quem amava cabrita deveria amar o cabritinho também. Eu não tinha do que reclamar. Como passou a morar com ele, minha mãe largou as festas e bebedeira. Hamilton era um ex-usuário de drogas que estava correndo atrás do tempo perdido. Ele não bebia ou fumava e até parecia ser evangélico. Esteve internado em um centro de reabilitação para viciados e estava com 6 meses na rua quando conheceu a minha mãe. A mãe dele, Dona Antônia, tinha um jeitinho de vó. E como nem ele, nem o Luiz Mário tinham filhos... Quem? Ela me adotou como neto. Era o irmão dele, acho. Ela me adotou como neto. O outro filho dela também estava internado, mas num reformatório. Ele se envolveu num crime e foi condenado a 3 anos. Isso quando tinha 17 anos. Em breve sairia, mas o padrasto dele não o queria em casa, até mesmo porque a família da vítima só estava esperando ele aparecer para cobrar. Além dos dois, Dona Antônia tinha uma filha, mas essa nunca deu trabalho. Nesse período, eu já estava com 13 anos e passei a gostar muito da família do meu padrasto. O relacionamento da minha mãe com ele estava tão bem que eles estavam tentando engravidar. Meu pai, quando soube, ficou pasmo e disse que seria muito bonito uma velha amamentando um guri de um patife de rua. Velha, 30 anos? Eu sou o quê então, gente? Eu tive Vitório com 32. Bom, percebi que ele ainda sentia algo pela minha mãe e torcia para que nada desse certo para ela, né? Irritado, ele comentou que até que não seria uma má ideia ele tentar uma nova gestação com a Isadora. Por outro lado, eu já frequentava a casa da Isadora e tinha um bom relacionamento com os meus irmãos. Com 3 meses que eu havia feito aniversário, a minha mãe, muito contente, descobriu que estava grávida. Hamilton ficou tão feliz que até chorou.
Não parava de fazer carinho na barriga da minha mãe e disse que ajudaria a cuidar do bebê. Quem não gostou de saber que ela estava grávida foi o meu pai. Toda a família dele dizia que ela havia acabado de destruir a sua vida. Nesse período, Hamilton vendeu a moto e, junto com a minha mãe, compraram um carro. Ele também passou a trabalhar no comércio da minha mãe e, com isso, acabou conquistando a confiança de toda a minha família materna. Foi quando o irmão dele saiu do reformatório e, conforme combinado entre a minha mãe e a dona Antônia, ele foi morar em nossa casa. Para evitar comentários, a história era que ele vivia no interior e, como não se dava bem com o padrasto, minha mãe concordou em recebê-lo em nossa casa. Dona Antônia fez questão de repassar dinheiro à minha mãe para custear a estadia do Luiz Mário. Eu já tinha ouvido falar muito dele, mas eu não o conhecia. E qual foi a minha surpresa ao vê-lo? Ele era muito vistoso. Tinha os olhos da cor do irmão, um porte físico perfeito. Era mais jovem, mais alto e surpreendentemente mais bonito. Não foi à toa que as vizinhas solteiras ficaram eufóricas ao conhecê-lo. Eu estava vindo da casa da tia Inês. Era um dia de sábado e passei um bom tempo jogando videogame. Foi quando, ao chegar em casa, me deparei com o Luiz Mário assistindo TV na sala. No ato, fiquei pasmo com o quanto ele era lindo e, naquele momento, eu me apaixonei. Mesmo me estremecendo e mal conseguindo conter o meu olhar, eu procurei disfarçar. A partir de então, começou o meu sofrimento. Eu não parava de pensar nele. Eu procurava fingir indiferença, desviava o olhar, distraía a minha mente, mas o desejava com desespero, culpa e medo. O pior foi que ver a mulherada da rua dando mole, disputando a atenção dele, só me fazia desejá-lo ainda mais. Mas sabia que as minhas chances eram zero, uma vez que o negócio dele era apenas mulher. Como se não bastasse, ele dormia em meu quarto, numa cama de solteiro. Às vezes eu me levantava à noite só para admirá-lo. E eu ficava trêmulo, perdi o fôlego só em me aproximar dele, principalmente quando ele estava dormindo. Porém, morria de medo e de vergonha dele perceber o meu interesse. Às vezes fingia estar dormindo só para vê-lo transitando no quarto, só de toalha, só de cueca ou mesmo despido. Já que, acreditando que eu estava dormindo, ele não se preocupava em estar descomposto. Sentia-me culpado por desejá-lo tanto, mesmo depois que nos tornamos amigos. Ele, com 20 anos, todo desenvolvido fisicamente, totalmente hétero, nunca me deu uma brecha, nem mesmo para uma brincadeira que eu pudesse abraçá-lo. E eu, um moleque magrelo de 14 anos, que não tinha nada que o agradasse, sofria em silêncio. Aproveitando o calor da minha cidade, procurava dormir despido, mas ele sequer se aproximava da minha cama, ou olhava para mim. Atento aos desenhos que ele gostava de fazer, descobri que eram personagens femininos de animes, quando não, umas mulheres sensuais e lindas. Sabia que aquilo era uma maneira dele exteriorizar os seus desejos, né? E aquilo me entristecia. Diante de todos, agia com muita naturalidade e vivia me contendo e disfarçando para não perder a amizade dele. Meu maior medo era ser odiado por ele, ou assustá-lo com alguma imprudência. Estava tão descontrolado que eu sentia que eu ia enlouquecer. Foi quando ouvi falar de um curador que, além de trabalhar com ervas, trabalhava com entidades. Ele era tão famoso no bairro que tinha pessoas que, antes de ir aos médicos, recorriam a ele. Ele benzia crianças, tirava quebrante, mal-olhado, fechava a arca. O que é fechar a arca? Fechava a arca, curava a barriga de mulher para ela ser mãe, trazia marido de volta, abria caminhos e até ajudava alguns políticos a se eleger. Uma coisa que chamava a atenção era que ele tinha uma casa muito humilde. A esposa dele era idosa, assim como ele. Ela era quem geralmente recebia as pessoas para as consultas e era uma mulher muito boazinha, de fala doce e jeito carinhoso. Eu não entendia ao certo o que pedia a ele.
Eu não entendia ao certo o que pedia a ele. Eu tinha vergonha de confessar a ele que eu queria um trabalho para um cara se apaixonar por mim. Eu tinha medo dele brigar comigo ou me tratar mal, mandando eu criar vergonha na cara, sabe? Jeito de homem. E não fazer ele perder tempo com bobagens. Também tinha medo dele sair contando o motivo pelo qual o procurei. Aquele medo me torturava. Em minha mente, uma luta constante, a vontade de procurá-lo e o medo de ser maltratado e exposto. Foi quando decidi me arriscar. Era um dia de sexta-feira e, ao invés de ir para a escola, decidi comparecer a uma consulta com ele. No entanto, a casa estava lotada e eu tinha vergonha e medo de ter algum conhecido da minha família e sair contando que me viu na casa dele. Passei a tarde toda dando volta pelo quarteirão que ele morava. Ao passar em frente à casa, eu disfarçava, mas sempre dava uma olhadinha para ver como que estava o movimento. Já era por volta das 6 horas da tarde quando vi que não tinha mais ninguém. Tremendo de nervoso, eu corri para dentro da casa dele. A mulher dele estava arrumando a sala e, ao me ver, até se assustou. Muito sem jeito, eu pedi perdão pela ignorância, como cheguei à casa dela, e expliquei que queria falar com o seu ciclano. Ela me disse que ele estava encerrando uns pormenores lá e que para melhorar as minhas notas na escola, o melhor era estudar mesmo e deixar as entidades trabalhar com coisas mais urgentes. E eu comecei a sorrir e disse que não era nada em relação à escola. Perguntei quanto era a consulta com ele, ao que ela, sorrindo, falou que era o quanto eu quisesse dar. Entreguei a ela todas as minhas economias, ao que ela sorriu e me disse que era melhor eu não dar nada e usar o que eu tinha para comprar o que fosse preciso para o trabalho. Foi quando ouvi a voz do seu ciclano alegando que eu poderia entrar, já que passei a tarde toda querendo fazer aquilo. Naquele momento eu gelei. A esposa dele pediu para eu ficar calmo e ir até ele. O vi na cozinha, de costas para mim, ao que me mandou acompanhá-lo. Eu me tremia feito vara verde, mas naquela altura estava disposto a falar tudo. Fomos para um quartinho cheio de santos e um monte de outras coisas, onde ele pediu para eu me acalmar e me contar tudo. Me referi a ele como seu ciclano. Contudo, ele sorriu e disse que já fazia um tempo que aquela pessoa não estava ali. Hã? Naquele momento entendi que não era ele, e eu fiquei surpreso. Imaginava que o negócio viria o fazendo entortar, gargalhar, fumar e tudo em conta, né, que vemos na TV. Contudo, a entidade era muito calma. Ao ouvir o meu pedido, ela me alertou que aquilo era muito perigoso e que não era algo bom. A amarração, é isso? Comentei que eu sabia disso e comecei a chorar ao ver que não teria jeito. Foi quando ele ficou esquisito e soltou uma gargalhada. Então disse: o moço cresceu o olho no que não é para ser seu. Aquela perna de calça só se deita com rabos de saia. Mas não posso deixar um moço tão bonito lamentando a má sorte. Então me disse que ele sim poderia me ajudar. Naquele momento senti a alegria explodindo em todo o meu ser. Não quis saber quem era aquele guia que estava ali comigo, mas sabia que não se tratava nem do seu ciclano, nem da primeira entidade que me recebeu. Essa me falou um monte de coisas. Alertou-me do perigo daquele tipo de trabalho e me deu a oportunidade de voltar atrás. No entanto, eu queria aquilo mais do que tudo. Nisso, ele foi falando o que eu teria que fazer. E eu anotava tudo. No dia seguinte, peguei a minha bicicleta, tudo o que eu tinha em dinheiro e fui comprar as coisas necessárias. Levei tudo conforme combinado. E expliquei que não queria ele amarrado a mim por completo. Eu queria que ele fosse livre para ter a mulher que desejasse, só que estivesse à minha disposição. Enfim, foi feito. Eu recebi um frasquinho com um líquido que eu devia pingar na testa dele uma gota por dia, sempre que ele estivesse dormindo à noite. Fui informado que deveria fazer aquilo porque a indução começaria por sonhos.
No entanto, só era para ser feito durante 7 noites no máximo. E assim que eu visse o sinal que as coisas já estavam encaminhadas, deveria parar com aquilo e me preocupar apenas com os meus banhos, orações, etc. Ele me deu um frasquinho perfumado para eu usar o conteúdo sempre antes de dormir e pela manhã tomar banho, me livrando do cheiro. Tinha outros rituais a serem seguidos à risca e algumas recomendações importantes, não sei. Eu me sentia feliz e mal via a hora do negócio funcionar. A primeira noite do ritual foi muito calma. A segunda também, tudo normal. Porém, na terceira, ao dormir, sonhei que era noite e eu estava no quintal da minha casa, diante de uma mesa com um saco de ração. E um animal que era a mistura de uma galinha preta e uma serpente. Eu estava no quintal da minha casa, diante de uma mesa com um saco de ração e um animal que era a mistura de uma galinha preta e uma serpente. No sonho, a minha missão era alimentar aquele animal esquisito. E assim eu fazia. Quando um vento abriu o portão do muro. Nisso, voltei-me para a entrada do portão e eis que surge uma mulher linda, de cabelos escuros, lisos, na altura da cintura. Ela parecia majestosa. Em uma das orelhas, uma rosa vermelha. Nos lábios, um batom vermelho. No corpo, um vestido vermelho. E até os sapatos de salto que usava eram vermelhos. Ela exalava um cheiro delicioso e emanava uma onda de desejo tão grande que mesmo eu, que não gostava de mulher, sentia vontade de me deitar com ela e possuí-la. Tempo depois, ele se aproximou de mim. Tempos depois, ele, o rapaz, se aproximou de mim. Caminhava cheio de charme e me perguntou se eu... é ela. Tempo depois, ela se aproximou de mim. Caminhava cheia de charme e me perguntou se eu queria ser como ela ou preferia tê-la. Respondi que queria tê-la. Ela, então, me perguntou o que eu faria com ela. Ao que eu mencionei um monte de coisas assim a ela, né? E sentia todo o meu corpo queimando de desejo. Nisso, ela começou a dançar e girava graciosamente em volta de mim. Depois me beijou, sorriu e me disse... Depois ela me beijou, sorriu e me disse que eu jamais deveria usar calcinha ou me travestir. Caso contrário, eu teria com ela. Caso contrário, eu teria com ela ou seria como ela, não sei, e não gostaria do que aconteceria comigo. Pois diante dela, eu agi como homem e ela não perdoaria se eu me vestisse como mulher. O perfume dela era de enlouquecer e tinha uma fragrância que mexia no mais íntimo dos íntimos. No mais íntimo dos instintos. Bom, naquele momento eu fui acordando e visualizando o ambiente do quarto na penumbra. Foi quando avistei aquela mulher caminhando em direção ao Luiz Mário, que dormia só de cueca e de barriga para cima. O vestido daquela mulher agora tinha uma cauda digna de uma princesa, e realmente aquela mulher era o desejo e a beleza em pessoa. Eu não conseguia me mover. Foi quando ela parou diante dele e, se inclinando, pareceu beijá-lo na boca. Ela também percorria a mão por seu corpo imóvel e adormecido. Tempo depois, ela se ergueu e caminhou até a saída do quarto. Contudo, antes de sair do quarto, virou a cabeça em minha direção. Foi quando notei que seus olhos eram vermelhos. E sem que ela movesse a boca, eu senti como se me dissesse que agora Luiz Mário era todo meu. Assim que ela atravessou a porta fechada, me levantei mesmo com medo e abrindo a porta. Olhei no corredor, na esperança de vê-la, mas nada. Inconformado, procurei pela cozinha, sala e demais compartimentos da casa, né? Mas nem sinal dela. Foi quando decidi voltar para o quarto. E, para minha surpresa,
Luiz Mário balbuciava algo, enquanto meio que se debatia na cama. Preocupado, fui até a cama dele saber o que ele tinha. Ao que ele acordou e, surpreso, indagou o que eu estava fazendo ali. Expliquei que ele começou a fazer uns barulhos estranhos e eu imaginei que estivesse passando mal. Ao que ele comentou que não foi nada. Hello? Não foi nada. Apenas teve um sonho muito idiota, esquisito e que o fez sentir vergonha e nojo de si mesmo. Pediu que eu esquecesse aquilo e que fosse para minha cama. E assim o fiz, até mesmo porque sabia muito bem o que ele havia sonhado. A entidade que falou comigo na casa do seu ciclano havia me alertado que ele teria sonhos picantes comigo, que a cada dia ficariam mais presentes. Senti-me aliviado por não ser algo mais sério e ao mesmo tempo feliz em ver que tudo que me foi prometido estava acontecendo. No dia seguinte, ele não estava para conversa comigo e até me evitou durante um período do dia. Eu procurei não dar importância, até mesmo porque fui avisado que como o que estava sendo colocado nele era algo que ele não tinha ou que ele sentia, antes, ele precisava de um tempo para aceitar essa nova condição. Como no segundo dia de ritual havia acontecido que poderia levar 7 dias para acontecer, segui a recomendação de despejar o líquido em água corrente e enterrar o recipiente debaixo de um cajueiro. Olha lá, os cajueiros são assombrados. Ao regressar da escola, surpreendi uma vizinha conversando com o Luiz Mário. Com todo o respeito que sinto pelas mulheres, aquela menina tinha fama de ser tipo um motosserra. Uma motosserra, não sei. Vivia com a motosserra? Ser um motosserra. Vivia com a avó e com 20 anos já tinha 5 filhos. Misericórdia. Cada um com um cara diferente. Ai, Deus meu. Aquilo me deixou indignado com o Luiz Mário. Tanto que, ao invés de almoçar, eu só tomei meu banho, passei a toalha em volta da cintura e me atirei na cama. Eu senti um sono terrível e acabei adormecendo. Quando acordei, senti uma mão alisando as minhas costas e a voz do Luiz Mário. Eu pensei que estivesse sonhando, mas era ele mesmo. E ele perguntou o que eu tinha e se eu estava doente. Informou que a minha mãe havia passado em casa para pegar uns papéis, pois teria mais uma consulta do pré-natal, e pediu que ele me acordasse para eu estudar. Ele se afastou, mas eu estava fascinado, já que aquela foi a primeira vez que ele havia feito um carinho em mim. Mas o que me deixou mesmo contente foi perceber que... eu não estava mais com a toalha ao meu redor. Me perguntei se ele... Eu me perguntei se ele me tocou, E mesmo sem saber da resposta, eu me sentia feliz. Com 2 semanas que cumpri os rituais recomendados, Luiz Mário e eu tivemos uma noite romântica. Mas ele se arrependeu. Chegou a dizer que não se reconhecia mais como ser humano. Confessou que nem no tempo em que ficou no reformatório e vez ou outra ficava sabendo de abusos contra algum interno, ele jamais participou ou apoiou uma coisa dessas. Agora ele tinha feito aquela loucura. Chorando, ele me pediu perdão e disse que aquilo foi um crime, uma barbaridade. Eu comentei que ele não deveria pensar daquele jeito e que eu queria muito e que eu queria muito mais com ele. Eu queria muito mais isso do que ele. Indignado, ele alegou que desde quando ele alegou que era mais provável que eu havia gostado disso por carência de amizade e atenção. Ele acreditava que com isso havia conseguido um amigo com quem contar e tudo mais. Mas que aquilo foi uma maldade, não deveria se repetir, por ser algo sujo e hediondo. 2 dias depois,
Ele aproveitou a saída de todos e a minha ida para a escola. Então, ele tentou acabar com a própria vida. Eu já estava na escola quando tive a sensação que ele ia tentar fazer aquilo. A princípio, imaginei que era coisa da minha cabeça. Contudo, a sensação que aquilo seria real me incomodou tanto que eu fugi da escola e fui praticamente correndo para casa. Por sorte, eu tinha as chaves reserva da porta e consegui chegar a tempo de salvá-lo. Foi algo muito assustador, desesperador e marcante. Ele já estava... Bom, felizmente pude salvá-lo. E ele, diante da dor que sentiu, e eu comecei a chorar bastante e comecei a bater nele. O acusei de ser um louco e disse que contaria tudo à família dele. E ele mesmo, com dificuldade, pediu para eu não fazer isso e, me abraçando, prometeu que nunca mais ia fazer aquilo. Diante disso, eu guardei segredo do ocorrido, mas eu não tive mais paz. Só pensava que, caso acontecesse alguma coisa com ele, eu era o culpado. Procurei o seu ciclano, e qual foi a minha surpresa ao ouvir os comentários que ele tinha falecido, vítima de um ataque cardíaco fulminante enquanto dormia. Por ele ser alguém conhecido no bairro, a notícia logo se espalhou. Eu fiquei desesperado, pois tinha esperança dele consertar a loucura que busquei. O pior foi que até a mulher dele se mandou para o interior para velá-lo e sepultá-lo e não deu mais as caras na cidade. Mesmo arrependido, eu nunca tive coragem de revelar o que fiz a Luiz Mário. Desde os meus 14 anos que nos envolvemos emocionalmente, mas sempre o incentivei a viver a sua vida com as mulheres. Atualmente, a minha mãe continua casada com o Hamilton, Saori e Sasuke são os nomes do casal de gêmeos que eles tiveram. Meu pai continua vivendo com a Isadora e já é vovô, tanto por parte da Andressa quanto por parte do Emerson. Meus irmãos mais velhos e eu trabalhamos com o nosso pai. Luiz Mário é casado, tem 31 anos, tem 6 filhos, cada um de um relacionamento diferente, e sua esposa é uma mulher evangélica. Mas nem ela conseguiu tirar a amarração que foi feita. Ele continua tendo seus deslizes comigo frequentemente. A minha vida sentimental é uma tristeza. Já tentei me relacionar com outras pessoas, mas eu tenho medo da reação extrema do Luiz Mário. Ele chegou a me agredir algumas vezes, me ameaçar de expor a minha vida, a minha família, além de prometer fazer uma loucura consigo mesmo caso eu o abandone por definitivo. Hoje eu pago com juros e correção monetária a minha imprudência. E deixo o meu exemplo como alerta para quem pensa em fazer a mesma loucura que eu. Ana, muito obrigada por tudo, fique com Deus e me perdoe pelo relato longo. Tentei diminuir ao máximo e acredite, muitas coisas eu deixei de mencionar. Só uma ressalva. Eu não culpo as entidades, pois elas só me ajudaram e até me avisaram dos perigos do trabalho solicitado. É como você sempre lembra, a culpa não é da religião, mas sim das pessoas. Pois é, a própria entidade falou que isso, a primeira entidade era uma. Ela já ia falar, não, faça isso, não sei o que. De repente, chegou outra. Essa outra já um pouquinho mais maliciosa, parece, vendo ali uma oportunidade, não sei o que aconteceu, mas também a segunda também alertou. Também disse que aquilo tinha suas consequências e não era uma coisa boa. Mas aí vai, né? Aí vai a vaidade humana, o egoísmo, a cegueira, a luxúria, enfim, não sei, né? Aqui, todo aquilo que nós seres humanos ficamos cegos às vezes, né? E aí o difícil é que envolve outras pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, pagam por isso, diversas outras pessoas pagam por isso, por uma coisa, né? Mas não dá mesmo para desfazer? Nem em outro lugar? Para deixar ele livre e você também? Porque, né? Amarrou.
E é sempre assim, sempre fica esquisito. Não é uma coisa natural, né? Enfim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.